Há uma expressão gaúcha que diz o seguinte: preteou o olho da gateada. Em outras palavras, a situação piorou. Está pior do que nós imaginava. Vai de mal a mal. Na sexta-feira passada, dia 8, o governo interino, Michel Temer, publicou no Diário Oficial a medida provisória 739 de 2016, com o objetivo de fazer alterações, senhor presidente, na 8213 de 1991, Plano de Benefícios da Previdência Social, que tivemos a satisfação de construir, senhor presidente, junto, naturalmente, com deputados e senadores. Isto, senhor presidente, representa um seríssimo e grave ataque, o mais cruel que eu vi nos últimos tempos, aos direitos e às conquistas dos trabalhadores brasileiros, que, aliás, foram alcançados esses direitos da 8213 a duras penas, com muita pressão popular, com emendas que chegaram aqui com milhões de assinatura, construídos pela nossa gente. Inclusive, muitos tombaram no meio do caminho e não chegaram a ver a lei tão importante para nós, que foi a 8213 de 91. Com, na verdade, um discurso velho e surrado, antigo, de solucionar os problemas das contas da Previdência, onde dizem que há um déficit, o governo interino intenciona, dentre outras medidas, revisar os benefícios do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez concedidos à nossa gente. Senhor presidente, calcule um cidadão com 60 anos, ou com 65, aposentado por invalidez. Chamam ele e o perito resolve que ele não está mais inválido. E quando ele vai na empresa, o cara vai dizer: não, mas você estava aposentado por invalidez. Está aqui na tua carteira escrito. É jogar no olho da rua, senhor presidente, sem dó nem piedade. Ao desemprego, um cidadão, quem sabe, com 60, 65 ou mais anos de idade. A MP 739, ela é conhecida popularmente, que eu viajei muito nos últimos dias, como a MP da morte. Porque tem também a questão do auxílio-doença. Agora, quem decide se o cara está em condição de voltar ao trabalho ou não, é um decreto. Ou é uma MP, como me disseram hoje de manhã, que diz que depois de 120 dias tem que voltar a trabalhar. Mas sim, mas se ele estiver doente, como é que faz? Quem decide? A medida provisória decide, me responderam. Ou um decreto decide. Então não é mais o médico, não é o perito, não importa, que vai ver se o cidadão está em condição de trabalhar. Quem vai decidir é simplesmente a palavra 120 dias. Senhor presidente, apresentei 4 propostas de emendas e vou apresentar mais uma hoje. A quinta é para revogar na íntegra essa medida 739 de 2016. Aí me falaram mais os peritos, eu não estou julgando o perito aqui. O perito vai fazer o papel dele. Assim eu entendo, assim eu creio e assim eu acredito. Agora, me dizer que na falta do perito, quem decide aos 120 dias, aí não dá. É como aquela que eu vi numa certa época que tinha, e conseguimos, depois de uma guerra, fazer que, por medida na justiça, mudasse, que quem decidia a hora de voltar ao trabalho era o computador. Se o computador dissesse que era 30 dias, era 30 dias. Se dissesse que era 3 meses, era 3 meses. E agora virou 120 dias e tem que voltar. Apresentei a primeira emenda. Suprime o parágrafo 4º do artigo 43, onde a AMP abre a possibilidade de convocação de qualquer tempo de aposentado ou beneficiado da Previdência, e aqui no caso é por invalidez.
A medida não se coaduna com o princípio da razoabilidade, eis que confere um poder ilimitado à administração pública, bem diferente do que é hoje, onde essa convocação comporta uma previsibilidade, no mínimo, com debate bienal. Mas ainda, a convocação pregonizada pela medida provisória, por causa dos graves ônus aos segurados em decorrência das convocações prematuras para a verificação de constância da invalidez, com deslocamento totalmente desnecessário, duvidoso, danoso e que trará prejuízo somente para o inválido. Ao par desses aspectos, ressalta-se ainda que os aposentados por invalidez há bastante tempo também serão obrigados a comparecer aos postos do INSS, muitas vezes com dificuldades em vista o precário estado de saúde que eles se encontram. Auxílio-doença. Suprime o parágrafo 8º, 9º e 10º do artigo 60. A fixação do prazo, como eu comentava antes, no máximo de 120 dias, para a duração do benefício de auxílio-doença, do ato de sua concessão ou reativação, inviabiliza a efetiva aferição da capacidade do retorno ao trabalho do segurado e contraria o disposto no artigo 62 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, que ajudei a construir. Por não se tratar de uma ciência exata, a medicina não permite ao médico prever com segurança quanto à patologia que gerou a incapacidade do trabalho do segurado e qual é o período que ele vai estar totalmente curado para voltar. Aí eu repito aquela história. A Previdência diz que ele está apto a trabalhar. Ele chega na empresa, e eu fui supervisor de segurança, o médico da empresa diz, não, aqui dessa forma você não trabalha, volte para a Previdência. A Previdência não o recebe, e ele fica 2, 3, 4 meses à deriva, sem ter salário nem da empresa e nem da Previdência. Ou seja, além do perigo de morte, ele vai ficar desempregado ainda, sem nada. Sem seguro-desemprego também não, porque ele não está demitido. A empresa não o aceita. E a Previdência também não o aceita, porque ele já está há mais de 120 dias. Não importa se estiver morrendo ou não. Viveríamos tempos assim, senador. Quem diria? Quem diria que viveríamos tão rapidamente tempos assim? Eu ouvi Vossa Excelência na tribuna falando do impensável. Impensável. Até algum tempo atrás. Eu não acreditava que chegaríamos a tanto. Eu vim no longo desses mais de 30 anos aqui no Parlamento, entrei na Constituinte e nunca mais saí. Eu já fiz de tudo. Já briguei, discuti com ministros e até com presidentes, mas por reajuste para o aposentado, pelo fim do fator, pelo tempo da aposentadoria. Nunca pensei, como eu estou fazendo nos últimos tempos, primeiro estou brigando para que volte o Ministério da Previdência, que acabaram com ele. Que acabaram com o Ministério da Previdência. Ele não existe mais. Virou um puxadinho do Ministério da Fazenda. Simplesmente não existe mais o Ministério da Previdência. O que importa agora são os números. E agora essa outra situação, onde eu venho aqui, não é para falar em reajuste do aposentado, não é nem para discutir, como eu tenho dito, que a Previdência é a superavitária e provo. E hoje, pela manhã ainda, Maria Helena Fontanelli, uma especialista na dívida pública, deu uma aula na Comissão de Direitos Humanos e mostrou onde é que está o dinheiro. Tanto que ela vai falar de novo agora, numa nova audiência que marquei para as 15 horas, na Sala 9, sobre essa questão da Previdência e da dívida pública, onde ela defende a auditoria da dívida pública. Enfim, senhor presidente, não se pode olvidar que a espera pela perícia médica pode durar até 3 meses em muitos municípios do país. Chega a durar mais. Agora falo em mutirão. Eu me preocupo com o mutirão. Não que eu esteja aqui duvidando dos peritos. Não quero aqui em nenhum momento que os peritos entendam que eu estou duvidando deles. Mas quando dizem que eles vão ganhar um plus por cada atendimento, aí me preocupa, eu que venho da linha de produção, eu era da forjaria, quanto mais eu produzia, mais eu ganhava. Será que vai ser uma linha de produção? Quanto mais os peritos analisarem
a vida ou a morte desse ou daquele cidadão, eles ganham R$60 a mais por cada um. E nessa linha de produção, eu farei uma análise correta? Eu não estou duvidando de ninguém. Eu vim da linha de produção. E era uma forjaria. Eu tinha que bater tantos martelos para uma produção, aquele martelo subia e descia. E eu botava o ferro quente lá dentro. E quanto mais eles aceleravam, mais dava acidente naquela área. Tanto que eu tive, por 2, 3 vezes, praticamente parar a fábrica para evitar acidentes. Estamos falando aqui em acidente, em doença no trabalho, que vai passar pela mão dos peritos. Eles vão ganhar em mutirões, que pode ser até no sábado, pelo número, o termo é esse, né, de peritagem que fazer sobre a vida de cada um. E todo mundo sabe que tem um número X de atendimentos, até ali rende, depois não rende mais. E eles só manterão esse sistema, claro, porque o objetivo é economizar 7 bilhões, se eles entenderem que, de fato, os peritos estão dando alta para o segurado. Que eu não acredito que acontecerá, porque os peritos não deverão fazer isso. Devido a essa demora, senhor presidente, milhares de pessoas ficam impedidos de receber o auxílio-doença ou o salário na empresa. Por isso, apresentei a emenda. Terceira emenda. O artigo 11 da medida provisória revoga a norma presente no parágrafo único do artigo 24 da 8213 de 91, que determinava o aproveitamento das contribuições previdenciárias anteriores à perda da qualidade de segurado, desde que, após a nova filiação, o segurado se contasse com pelo menos 1/3 das contribuições necessárias à aquisição do benefício previdenciário a ser requerido, que é uma hipótese muito comum no caso dos requerimentos de auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Enfim, não há dúvida que o trabalhador de baixa renda, por essas mudanças. Como se sabe, esse trabalhador é o que menos tempo permanece no mesmo emprego e é o que mais está sujeito ao trabalho informal. Essa precariedade faz com que ele facilmente perca as condições de segurado e, a partir de agora, fique por mais tempo às margens da Previdência Pública e de seus benefícios. Quarta e última emenda apresentada por mim. Síndrome de imunodeficiência adquirida, famosa SIDA. Inclui o seguinte artigo 2º na MP. O artigo 2º, o disposto do artigo 1º não se aplica aos segurados portadores da síndrome de imunodeficiência adquirida. Essa síndrome, senhor presidente, é uma doença crônica, degenerativa, que torna praticamente impossível o retorno do segurado ao mercado de trabalho após a perda de sua capacidade laboral. Por isso, não deve ser abrangida pelo disposto da medida provisória 739, de 7 de julho de 2016. Preserva-se com isso a dignidade do trabalhador acometido por doença tão grave. Não há dúvida alguma de que a medida provisória 739 de 2016 vai de encontro aos direitos e às conquistas do nosso povo trabalhador. É uma afronta que, se depender de nós, não vai acontecer. Essa MP representa um retrocesso nos direitos sociais e causa danos irreparáveis aos segurados. Senhor presidente, nesse último minuto, eu só queria dizer que quando eles lançaram, lá em outubro do ano passado, a Ponte para o Futuro, eu disse aqui nessa tribuna, olha, eu espero que isso aqui, que embora seja publicado de autoria na época do vice-presidente da República, Michel Temer, não seja verdadeiro. Mas, infelizmente, era pura verdade. É o negociado sobre o legislado, é meter a mão no SUS, é meter a mão agora nos aposentados, no orçamento social, é desvincular receitas. Essa DRU agora, como é que eles podem advogar a DRU? Eles dizem que a Seguridade está falida. Está falida, dizem. Seguridade, saúde, assistência e previdência.
Está falida? Está. Mas como é que eles querem tirar 30%? Tirando 30% da Seguridade Social significa, em rápido cálculo, 120 bilhões a menos por ano. Como é que eu vou tirar 120 bi? Uma enorme irresponsabilidade. É lamentável, eu não gostaria de vir à tribuna dizer isso. Eu vim aqui, gostaria de descobrir como é que está o desemprego, como é que não está. Nem estou falando agora do desemprego, que aumentou, continua aumentando, continua aumentando. E nem vou dizer que é desse ou daquele governo, mas isso aqui é desse governo. Sabe, eu vim de Alagoas essa noite. Tive no Espírito Santo na última sexta. Outro fim de semana, eu tive em Santa Catarina e num outro evento grande na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, com mais dirigentes. Senadora Fátima Bezerra, o que eu estou sentindo é que está havendo um clima de medo na sociedade brasileira. Sabe aquela frase que a coragem venceu o medo, tão conhecida, dita no passado? Eu diria agora que o medo está assustando o povo mais corajoso desse país. Desvincular o PIB do salário mínimo, por exemplo, que já está na roda do debate. Agora eu via essa, me passaram lá no Rio Grande do Sul, nem acredito, mas era o presidente da Fiesp falando, quando perguntaram para ele, o que você acha da jornada de 40 horas? Diz ele assim, olha, eu acho que tinha que ser 80 horas. E deu um exemplo, que nos Estados Unidos, eu vi o vídeo hoje de manhã de novo, já vi em 3 estados, pedi para passar hoje de manhã na Direitos Humanos, num debate sobre ajuste fiscal, e ele dizendo que nos Estados Unidos, o trabalhador come o pão com uma mão e com a outra ele não pega a máquina. Dizendo que o intervalo de 15 minutos é o suficiente. Não é para almoçar, porque almoçar ele vai almoçar comendo. Deve ser para ir no banheiro. Isso ele vai ter que ir. Não vai querer que uma mulher ou um homem não vá no banheiro no meio da produção. Está o vídeo gravado, está ali. O presidente da Fiesp, também da CNI, falando exatamente isso. Tanto é, senador Paim. Que ponto chegamos? Pois é, que ponto chegamos? É uma pancada atrás da outra, é uma maldade atrás da outra. Mas depois da declaração do presidente da CNI, cunharam a seguinte frase, senador Jorge Viana, o mundo de Temer, ou seja, trabalhar 11 horas por dia, 80 horas por semana. Se se acidentar, enterra. Porque não pode aposentar por invalidez. E ainda se aposentar aos 75 anos a Fórmula 105 que eles estão propondo. De idade.